uma vez estou em Natal para 20. E eu gostaria de chamar agora, deixa eu ver quem está aqui, eu vou chamar o Sérgio, o próprio Sérgio Moraes. Sérgio, você pode vir aqui, por favor, para orar? Pastor Renato, para a gente poder iniciar. Senhor, nós louvamos a Deus, agradecemos ao Pai pela qualidade de vida que o Senhor nos dá. E clamamos a Deus em nome de Jesus por perdão pelos nossos pecados, ó Pai. E clamamos também, Deus, pela boa palavra, Pai, que virá através do Teu servo, Pai. Ó Deus, dada por Ti, Senhor, ao seu coração. Fala através, ó Pai, do pastor Renato, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai. De uma forma, Pai, que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Você tá ligado? Foi fraquinho, hein? Você tá ligado? Então tá bom. Abra comigo sua Bíblia, por favor. No livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Atos 17, nós vamos estudar nessa noite dos versículos 16 a 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 16 a 23. Assim como fizemos pela manhã, nosso desafio é entender esse texto à luz do seu contexto. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta o tempo todo, para que a gente possa fazer assim, tá bom? Atos 17, do 16 a 23, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, por nos unirmos aqui, pela Tua palavra cantada, pela Tua palavra experimentada também ao longo desse dia, enquanto nos divertimos por meio das brincadeiras, enquanto nos alimentamos. Obrigado porque essa adoração só é possível por causa da Tua palavra, por causa do Teu Espírito atuando em nós. Obrigado porque podemos adorar ao Senhor rindo, podemos adorar ao Senhor nos alimentando, dizendo de novo, podemos adorar ao Senhor estudando a Tua palavra. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor nos dê direção e que seja um tempo de fato edificante, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Imagine comigo que você, ao acordar por essa manhã, ou acordar nessa manhã, você foi transportado para uma nova realidade. Ontem você dormiu na sua casa, no seu quarto, do seu jeitinho, como sempre acontece. E hoje, ao acordar, imagine comigo que você tenha acordado numa nova realidade, transportado para uma nova realidade. Para ser mais preciso, você acordou no Japão. No Japão. Ao se levantar, você percebe tudo diferente. Um ambiente diferente. Então, ao se comunicar com os seus pais, porque toda a sua realidade foi transportada para o Japão, você chega, fala bom dia, e aí vem aquela língua que eu não sei falar bom dia em japonês, alguma coisa do tipo Ohayou. Tamo junto, mano. Obrigado. Ohayou. Só sei falar bom dia agora em japonês. E aí você percebe tudo diferente. Começa o seu dia, Ohayou daqui, Ohayou de lá, e o sol Ohayou também. Ai, pastor, sempre tem uma piada sem graça. Vamos lá. E aí uma nova língua, novos hábitos. Você, ao sentar na mesa para se alimentar, tem lá, não é mais talher, é hashi, certo, mano? O cara aqui do meu lado para me orientar. Hashi, e a comida é diferente, tudo diferente, e você então vai andar no carro e de repente o lado de dirigir, o lado do passageiro é outro, então na hora de puxar o cinto também você já se confunde, porque é tudo diferente, as leis de trânsito são outras, os costumes são outros, a moeda é outra, os
valores são outros, porque você foi transportado por uma nova realidade. A velocidade com que você se adapta a essa nova cultura determinará o seu amadurecimento em relação a essa cultura. Quero dizer com isso, quanto mais rápido você aprender a viver nesse novo mundo, mais rápido você saberá lidar com os problemas desse novo mundo, com o jeito desse novo mundo, e você lidará melhor com as situações. Pois bem, eu conheço pessoas que já moraram muito tempo no exterior e depois de uma experiência longa no exterior, ao voltarem para a realidade antiga, para o seu país de origem, eles não se adaptaram muito bem, não aprenderam a língua, não aprenderam os costumes, mesmo morando muito tempo. Conheço pessoas com pouquíssimo tempo de experiência fora, mas que mergulharam tanto naquela cultura que aprenderam rapidinho aqueles novos valores, aquela nova língua, aqueles novos hábitos. O que eu quero dizer com tudo isso? A proposta do Evangelho para nós, como nós vimos hoje pela manhã, é uma proposta de um novo nascimento, é a proposta de uma nova história. O Evangelho, quando nós o conhecemos e quando nós experimentamos tudo aquilo que conversamos pela manhã, ele nos transporta de fato para uma nova realidade, nos tornando novas criaturas. É o que Paulo vai dizer, eu disse pela manhã em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o desafio então desse novo nascimento é encararmos essa nova identidade diante de um mundo que ele é antigo para nós, mas que o Evangelho nos chama a encará-lo também como novo. Porque agora que eu conheci o Evangelho de Cristo Jesus, o mundo à minha volta deve ser novo, na maneira como eu o encaro. Se falar de novo nascimento é falar sobre a salvação em Cristo Jesus, falar sobre esse novo mundo à minha volta é falar sobre o processo de santificação. Porque o mundo não é novo, mas os valores que eu conheci do Evangelho devem me levar a uma perspectiva nova de mundo. Consegue entender isso comigo? Eu sou um novo homem em Cristo, e Cristo me chama a encarar esse mundo de maneira diferente a partir da sua palavra. Cristo me chama a desafios diferentes. O Evangelho nos leva e nos direciona a uma proposta contracultural. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E se nós queremos assistir de modo prático na palavra de Deus, um novo homem vivendo os desafios desse novo mundo, um lugar muito legal para a gente refletir sobre isso é em Atos capítulo 17, versículo 16 a 23. O tema da nossa reflexão, como está proposto aqui na tela, é um novo homem para um novo mundo. Como eu disse pela manhã, o nosso desafio então nesse momento é pensar como vive esse novo homem nesse mundo à sua volta agora, numa nova perspectiva. O desafio é pensar de modo prático como nós encaramos a santificação no contexto social em que nós estamos inseridos, na cidade, os desafios que a gente tem cotidianamente. O que nós precisamos entender contextualmente é que o livro de Atos, ele é um livro que ele está mostrando como a igreja de Cristo começou. O livro de Atos, gente, ele começa justamente de onde terminam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois que Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, e ele é exaltado à destra do trono do Pai, ele agora, o Espírito Santo desce após a sua exaltação para a vida da igreja, e o Espírito Santo capacita a igreja na sua missão. O texto-chave para entendermos Atos dos Apóstolos é Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: e vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o livro de Atos dos Apóstolos é esse evangelho se expandindo, primeiro em Jerusalém, depois na Judeia,
depois em Samaria, até chegar nos confins da terra, que especificamente nós vamos chegando em Roma, que naquela época era o centro do mundo. Então, Atos dos Apóstolos nos mostra o Evangelho sendo espalhado. Para ser mais preciso, a segunda metade do livro de Atos conta a história do missionário Paulo, o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho em várias cidades. Nós podemos ver Paulo fazendo 3 viagens missionárias. E em uma dessas viagens missionárias, para ser mais específico, em sua segunda viagem missionária, Paulo chega em Atenas. O texto que nós vamos estudar hoje, em Atos 17, de 16 a 23, é o apóstolo Paulo pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus na cidade de Atenas. Paulo está em Atenas, mas a essa altura do campeonato, Atenas não é mais aquela grande potência mundial. Você sabe que na história das civilizações sempre tem uma potência maior em algum momento do mundo. Sempre tem alguma potência dominando, como é hoje para nós os Estados Unidos. Atenas, a Grécia, por muito tempo foi uma grande potência mundial. Mas no século I, a grande potência é Roma. Mas os gregos ainda influenciam muito o mundo. Para você ter ideia, naquele contexto do século I, os gregos influenciavam toda a cultura, toda a filosofia, toda a religião. E Paulo está diante de uma cultura que tem muita informação influenciando a cidade. Paulo está diante de um polo que traz muita informação sobre o que eles pensavam de Deus, sobre o que eles pensavam do homem. Como Paulo vai parar em Atenas? Paulo vai parar em Atenas depois de um acidente. Se você ler versículos 13 e 15 do capítulo 17, falando aí dos versículos anteriores, você vê que Paulo está pregando o Evangelho, e ele então está pregando em Tessalônica. E em Tessalônica um tumulto acontece. E Paulo está fugindo de algumas pessoas que em Tessalônica quiseram a cabeça dele. Paulo sai fugindo. E ele está fugindo de uma oposição. E porque ele está fugindo, enviam ele para Atenas. Então o texto bíblico vai nos mostrar que Paulo chega em Atenas acidentalmente. E ele precisa lidar com toda uma cidade e a sua cultura. Ele está no meio daquela sociedade. E ver Paulo em Atenas é ver ele respondendo às crises da sua época, respondendo com o Evangelho. Assistir Paulo em Atenas é ver esse novo homem encarando esse novo mundo diante da perspectiva do Evangelho. Em primeiro lugar, o que a gente vê nesse texto é que aonde o mundo enxerga a pluralidade religiosa, pode passar por favor, o cristão ele tem que enxergar a singularidade do pecado. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo chega em Atenas, ele vê um conceito de Deus, um conceito plural. A sociedade ateniense, que influenciava todo mundo, era uma sociedade que enxergava Deus de várias maneiras. Aquele era o mundo onde Paulo vivia. Mas porque Paulo era um novo homem, ele precisa enxergar esse mundo, não do jeito que esse mundo se apresenta, mas do jeito que a palavra de Deus apresenta esse mundo para ele. Então Paulo enxerga esse mundo de maneira diferente. Nós vamos ver esse contraste. Num ambiente onde Deus era qualquer um, Paulo nos ensina a enxergar Deus e o homem numa outra perspectiva. Eu quero ver isso com você. Leia comigo versículo 16, a primeira parte dele do capítulo 17. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. Vamos ler todo o versículo. Ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A primeira coisa que o texto relata para nós é que quando ele chega em Atenas, ele fica indignado ao ver que a cidade está cheia de ídolos. Atenas, gente, desenhava para nós o que um homem importante do passado, teólogo, disse, chamado João Calvino, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Para você ter ideia,
Os estudiosos vão dizer que na cidade de Atenas, naquele momento, havia aproximadamente 30.000 tipos de deuses diferentes. 30.000 tipos de deuses inventados pelo homem. E Paulo, enquanto está andando na sua cultura, vivendo naquela cidade, lidando com os aspectos da sua época, ele é um homem com os olhos abertos. Ele é um homem sensível ao que está acontecendo à sua volta. E ele, porque é um novo homem, num novo mundo, ele percebe logo a idolatria daquele povo. E o texto bíblico diz para nós que ele ficou profundamente indignado. Se você ler numa outra versão, talvez a sua versão seja ARA, a minha aqui é a NVI, você vai ver que o seu espírito se revoltava. Paulo, quando está em Atenas, lidando com as dificuldades daquela cidade, daquela cultura pagã, daquela cultura que encarava Deus como mais um Deus, como vários tipos, um jeito mentiroso de ver Deus, quando Paulo olha para esse contexto, ele se indigna. E o que nós vemos é que onde o mundo vê a beleza de um Deus que se revela de várias formas, esse é um conceito errado, Paulo vê na vida do povo idolatria, singularidade do pecado. Paulo, quando olha para esse mundo e vê tantos conceitos de Deus, tanta gente vivendo Deus de modo errado, ele não consegue compactuar com isso. Ele olha e diz: o problema é um só, o problema é que o coração dos homens é uma fábrica de ídolos e eles estão vivendo de modo que não agrada a Deus. O seu espírito se revolta. Literalmente, essa expressão, o seu espírito se revolta, traz para nós a ideia de um homem que tem ataques epiléticos. Você já viu alguém se convulsionando? Não é que Paulo teve convulsão, ataque epilético naquele momento, mas é a mesma expressão de indignação de quem se contorce. Ao olhar para o que estão dizendo de Deus nesse mundo, Paulo se contorce. Ao encarar o Evangelho diante do que a cidade está dizendo, ele se revolta, de modo que o seu espírito se indigna. Paulo não é um homem insensível ao mundo à sua volta. Ele se importa com o que estão dizendo sobre Deus, porque ele conhece a Deus de verdade. Alguém que sofria por ver o nome de Deus sendo desonrado, alguém que sofria por ver o homem suprimindo a verdade, por ver o homem destruindo a verdade, trocando a verdade pela mentira. Paulo era um homem tão sensível ao Espírito Santo de Deus. Gente, vamos pensar a cidade à nossa volta. Muito se fala sobre Deus. Olhe para o contexto social que você vive, para a escola que você frequenta, para a faculdade que você ambiciona, para o mundo que você almeja. O mundo que a gente vive, ele não é um mundo diferente dos dias do apóstolo Paulo. É um mundo pagão, é um mundo idólatra. O que eu estou querendo dizer com idolatria? Deus nos fez para ouvir a sua voz. Deus nos fez para adorar o seu nome, para nos render somente a Ele. Deus nos fez seres capazes de interagir com o próprio Deus. Mas quando o pecado entra no mundo, o pecado permite que a gente escute outras vozes, vozes demoníacas, vozes do nosso próprio coração, vozes pecaminosas que nos afastam do propósito pelo qual nós somos criados. E toda vez que na nossa vida nós damos ouvidos para outras vozes, nós estamos fazendo no nosso coração ídolos que não há Deus. Um ídolo é qualquer coisa que governa o meu coração que não Deus. E você tem dúvida que a nossa sociedade é uma sociedade idolátrica? Olhe para o que estão dizendo de Deus por aí. Eu até tenho aqui anotado. Recentemente eu vi um comentário do Felipe Neto. Vocês sabem quem é o Felipe Neto? Youtuber Felipe Neto. O Felipe Neto, ele gravou um vídeo no YouTube dizendo que onde já se viu as pessoas dizerem que ele era ateu, o fato de dizerem que ele era ateu estava fazendo com que ele perdesse muitos seguidores, porque os pais dos seguidores dele ficavam bravos. Então ele fala assim: eu não sigo nenhuma religião, abre aspas, não sigo porque não encontrei nenhuma que disse algo que eu gosto. Não acredito que Deus seja
seja humanizado, que tenha emoções, sentimentos como a gente. Eu gosto de pensar que Deus não interfere em nossas vidas. Deus são forças, Deus é a física, Deus é amor, Deus é carinho. Eu não preciso de um sistema de guias e valores. Não sinto necessidade. Felipe Neto. Você sabe quem é o Felipe Neto? Acho que é o youtuber mais influente hoje aí dos adolescentes, né? O Felipe Neto cara. O ano passado, no Vídeos em Altas do YouTube, ele ficou todo mês no top 5 dos vídeos que estavam mais em alta. Felipe Neto está falando sobre Deus. Kéfera, conhece a Kéfera? A Kéfera também gravou um vídeo, porque ela num outro vídeo anterior a esse que ela gravou, ela está falando sobre Deus e usando muito palavrão, inclusive. E aí ela grava um vídeo para se redimir. Ela fala assim: gente, que vocês precisam entender meu relacionamento com Deus. Deus é meu brother. Deus olha para a essência, é meu amigo, minhas orações. Então, gente, a gente vive num mundo onde os youtubers estão falando quem Deus é. Antigamente, para você poder manifestar a sua opinião publicamente, você precisava ser alguém importante, precisava escrever livro, né? Hoje a rede social deixou qualquer um escrever livro. Qualquer um fala o que quer de Deus, qualquer um fala o que pensa sobre Deus. Hoje nós vivemos numa cultura onde Deus é o prazer. E cada vez mais eu, como pastor, gente, preciso aconselhar pessoas que estão dizendo: não, pastor, o importante é ser feliz, o importante é fazer o que me faz bem. E eu digo: mas existe um Deus cheio de glória que se revela na sua palavra, que nos ensina o que é o nosso bem, a nossa felicidade. Não, mas isso aqui não cabe para mim. Eu tenho direito de ser feliz, de fazer as minhas escolhas. Nós vivemos num mundo onde Deus é sinônimo de dinheiro, onde as pessoas vivem em função somente de ter uma boa profissão e tirar férias no final do ano. Não que ter uma boa profissão ou tirar férias no final do ano não seja algo bom, mas aonde está o que Deus coloca na minha mão para que eu viva para a sua glória? O chamado de Deus é para uma vida que transcende a minha profissão, que transcende o meu bem-estar, é viver para a glória dele. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo idólatra, um mundo pagão, um mundo pecaminoso que cada vez mais se distancia de Deus. E sabe qual é o resultado disso? 13 Reasons Why. As nossas séries são sobre suicídio. Bird Box. Quem aqui assistiu Bird Box? Levanta a mão. Bird Box foi o filme recorde da Netflix em janeiro. Janeiro, né? Recorde de audiência da Netflix. Filme mais assistido até janeiro de 2019 da Netflix. Bird Box nos ensina que muitos são os sofrimentos à nossa volta, e que a única maneira da gente encarar os nossos sofrimentos é fechar o olho e tentar viver como se ele não existisse. Porque se a gente abrisse o olho, se a gente abrir os olhos para os nossos sofrimentos, a gente vai buscar tirar a própria vida. Essa é a lição de Bird Box. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus não nos chama a uma vida de suicídio, de sofrimento que gera o desejo da própria morte. O mundo ao qual nós somos chamados para testemunhar do Evangelho de Jesus é um mundo de vida, é um mundo de desejo de vida. Nós vivemos num mundo que, por resultado de Deus ser reduzido a falsos deuses, as mulheres se tornaram na nossa sociedade como um pedaço de carne suculenta que o homem fica olhando e correndo atrás dela. Veja as músicas da Anitta, as músicas da Beyoncé. É um Deus que ele se manifesta suprindo o nosso prazer, tudo isso Deus minúsculo. Nós vivemos numa sociedade onde, inclusive, o nosso conceito de justiça é deturpado. Eu estava um dia na porta da igreja e um adolescente passou e ele estava com a camisa do Bolsonaro. E eu falei para ele: puxa, decidiu em quem você vai votar, tal? Decidi sim, pastor. E eu perguntei para ele intencionalmente: mas por que você vai votar no Bolsonaro? Ele falou: porque ele vai liberar arma para nós tudo e nós vamos botar a justiça nesse mundo.
falei, você é um imbecil, né? Não falei, mas pensei. Eu falei, meu filho, pensa melhor. E eu não estou querendo falar aqui, não estou falando de Bolsonaro, de Lula, não estou me posicionando politicamente, não. Só estou falando como, olha só que nós resumimos a discussão política a sede de justiça. Mata, tem que matar todo mundo. Gente, tudo isso fruto de um mundo idólatra, de um mundo que está convencido da sua própria falência, mas tem vergonha de assumir. Esse é o mundo que nós vivemos. Se queremos ser crentes, se queremos viver um novo homem, com uma perspectiva de novo mundo, nós precisamos olhar para as manchetes dos jornais. Não dá mais para a igreja ficar olhando só para o seu próprio umbigo. Não dá mais para você ficar só pensando na sua vidinha. O mundo à nossa volta é um mundo de caos, porque é um mundo idólatra, é um mundo que resume a glória de Deus à adoração da criação. É isso que Paulo está vendo em Atenas. E o texto bíblico diz que o seu espírito se revolta. Seu espírito se revolta. Outro dia eu vi uma charge que fazia assim, né? A charge expressava o seguinte: toque, toque, quem é? Aí do outro lado da porta dizia, somos nós os crentes. Aí de dentro da porta diziam, e o que vocês querem? E eles falavam, nós queremos conversar. Aí falavam, e vocês estão em quantos? Nós somos 2. Ah, então conversa entre vocês. E a reflexão que a charge fazia é, os crentes não têm nada para nos oferecer. Será que não temos mesmo? O problema é que não temos vivido como quem tem o que oferecer, porque os nossos olhos estão fechados para a realidade à nossa volta. Gente, às vezes eu tenho crise por ser pastor, não por ser pastor, mas por ser comparado a muito pastor aí que eu tenho vergonha. Lá em casa é assim, eu sou mais velho entre 3 irmãos. Eu tenho 31, o Ricardo tem 27 e o Rodrigo tem 24. O Rodrigo, que é o mais novo, ele estuda aqui em Bauru, faz mestrado em histologia. O Ricardo, que é casado e é o do meio, ele está terminando o doutorado dele na Unesp, ele é solteira, em engenharia elétrica. E eu sou pastor. Os meus irmãos são tudo nerd. E aí, você sabe quem que é o orgulho da mamãe em casa? Minha mãe é crente, eu sou orgulho da minha filha é pastor. A minha mãe é assim, não, um filho é mestre em histologia, mestrando, o outro é doutor e o outro é pastor. A minha mãe é assim, só que minha mãe não sabe que a gente vive num mundo que não olha do mesmo jeito. Aí, gente, antigamente a gente ia no shopping e minha mãe assim, ela é expansiva, espalhafatosa. A gente ia no shopping, aí eu chegava com ela falava assim, tá vendo esse menino? Ele é meu filho. Puxa, a vendedora falava assim, nossa, que legal. Puxa, muito prazer, filho dela. Qual o seu nome? Eu sou o Renato e tal, prazer e tal. Ela falava assim, sabe o que ele faz? Aí a moça falava assim, não sei. Adivinha? Aí a moça falando, poxa, deve ser alguém importante, né? Seu filho é médico? Aí sabe o que a mãe fazia? Não, é muito mais! Então era um juiz de direito? Não, muito melhor que isso tudo. E não, olha moça, eu não sei, o que seu filho é? Meu filho é pastor. Gente, naquela altura do campeonato a gente ia sair da loja correndo. Eu estava já buscando, não, preciso tomar um sorvete. Igual aquele avestruz que coloca a cabeça embaixo da terra. Mas era catastrófico, porque a primeira coisa que eu falava assim, mas não sou desses que você está pensando, não. Porque a realidade é essa. A realidade é essa. Por quê? Porque nos falta também olhos abertos para o que está acontecendo ao mundo à nossa volta. Nós como crentes esquecemos de buscar resposta para os dilemas da nossa geração também. E Paulo nos ensina isso. Aonde o mundo vê pluralidade religiosa, a gente tem que ver
um mundo sedento por Deus se expressando em idolatria. Você consegue olhar para a realidade à sua volta e perceber isso? Para a realidade à sua volta. Você está ligado? De novo, você está ligado? Então tá bom. Em segundo lugar, o texto bíblico nos ensina que onde o nosso mundo, o mundo sem Deus, enxerga dia a dia, a gente precisa olhar com os olhos da eternidade. Ser um novo homem, encarando um novo mundo, é olhar na perspectiva da eternidade as coisas. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 21? Por isso, lembra, ele ficava indignado com aquela idolatria, e aí o texto fala assim: por isso, ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram para uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Versículo 20. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e nós queremos saber o que elas significam. Versículo 21. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Paulo não só é sensível ao que está acontecendo ao seu redor e está vendo a idolatria do povo, está vendo o pecado se revelando na idolatria, como ele é um homem que diante disso ele não consegue ficar parado, ele não consegue ser indiferente, ele precisa ser resposta de Deus na sociedade que ele vive, ele se levanta na sociedade que ele vive. Paulo não vive o discurso de as coisas sempre foram assim, eu não vou mudar isso aí, vamos deixar como está, deixa a vida me levar. Não! Ele se coloca como embaixador do reino de Deus. Diante da idolatria, ele se coloca como resposta, porque obviamente ele tem os olhos na eternidade, porque ele conhece esse Deus, porque aquele novo nascimento tem implicações práticas na sua vida, de modo que ele quer ser resposta de Deus. Então o texto nos diz que Paulo vai às sinagogas. Paulo vai, como de costume, falar primeiro com os judeus. Por quê? Porque naturalmente os judeus conheciam a história de que viria o Messias, e esse Messias é o Cristo que está se revelando na pregação do Evangelho. Então ele vai para os judeus porque na concepção dos pregadores do Novo Testamento, os judeus eram aqueles receptores primários dessa revelação. Eles tinham a oportunidade de entender melhor tudo aquilo. Então ele começa a ir nas sinagogas, ele começa a pregar, entre aspas, nas igrejas daquela época, que estavam distorcendo tudo quem Jesus era. E não só isso, o texto diz que ele sai pregando em praça pública, ele está no dia a dia da galera, ele está no dia a dia da sua sociedade. Mas ele não é um homem que vive para o dia a dia, ele vive pela realidade do eterno. Então, porque ele vive a realidade do eterno, desse Deus que salva e quer nos levar a mensagem do Evangelho, ou quer que levemos a mensagem do Evangelho a outros, ele sai pregando. O que Paulo está fazendo de modo prático? Ele está vendo a idolatria do mundo e ele está buscando, por meio do Evangelho, abrir os olhos das pessoas. Ele está indo naqueles crentes que a gente tem vergonha deles, e ele está chamando para o Evangelho. Ele está indo, pensando nos nossos dias de hoje, para aqueles que não conhecem o Evangelho, e ele está apontando a idolatria. Olha, isso aqui é idolatria, vocês precisam conhecer Jesus. Você sabe por que muitas vezes a gente não prega o Evangelho como deveria? Porque a gente tem medo dos epicureus e dos estoicos, porque nos falta convicção. Epicureu e estoico é aquele que olha para a sua cara e fala assim: o que esse tagarela está falando? O que esse cara que não sabe de nada está vindo apresentar coisas para nós? Quem eram os epicureus e os estoicos? Os epicureus e os estoicos, ambos os grupos,
acreditavam que no final de tudo, o homem deveria buscar o bem, buscar o seu prazer. O homem deveria andar satisfeito e em paz. Mas os meios com que chegavam nesse fim eram diferentes. Os epicureus, eles acreditavam que a gente tem que buscar ser feliz, em termos bem práticos nos dias de hoje. E para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer é adotar um estilo de vida moral e ético que vai nos conduzir para isso. Cara, o importante é a gente viver em paz e harmonia. O importante é você estar satisfeito, e eu também. Alguns vão dizer que os epicureus são os pais do que a gente chama de hedonismo moderno, desse povo que quer viver com prazer a todo custo. Mas os epicureus, eles não eram tão intensos como é o hedonismo de hoje. O que é o hedonismo? É esse povo que quer viver o prazer a todo custo, e isso independe dos valores morais. Eles vivem a promiscuidade, eles vivem a todo custo. O que precisar para ser feliz, eles fazem. Os epicureus, eles eram pais dessa ideia, possivelmente, mas eles buscavam uma vida ética. Os estoicos, eles acreditavam também que, no final das contas, a gente tem que ter paz e andar bem. Mas o estoico, ele tinha uma filosofia de vida diferente. Ele dizia o seguinte: olha, você quer ser uma pessoa de bem, viver em paz? Então você precisa ser superior ao bem e ao mal. Você não pode nem deixar que o sofrimento te abale e nem deixar que a alegria te abale. O estoico é aquele que fala assim: seu filho nasceu! Que legal. Seu filho morreu! As coisas são assim. Quem se lembra do tsunami? Vocês já ouviram falar do tsunami? É da época de vocês? Mais ou menos? Eu me lembro que as manchetes dos jornais, na época que o tsunami aconteceu, aquela catástrofe, aquela tragédia, era o seguinte: que o mundo se chocava com a calmaria do estoicismo dos asiáticos. Porque o asiático, diante do tsunami, surpreendia o mundo assim: catástrofe. Isso é o estoicismo. Nem o bem nem o mal, eu sou acima do bem e do mal. Então Paulo está dialogando com as filosofias correntes da sua época. Paulo está interagindo com os pensadores da sua época. Então, quando a gente começa a falar do Evangelho, sabe o que começa a acontecer? Pessoas começam a levantar perguntas para nós. É por isso que a gente precisa disso aqui, ó. É por isso que a gente precisa ter sede pela palavra de Deus. Porque pessoas começam a confrontar a nossa vida e começam a nos chamar de tagarela. Tagarela, literalmente, é alguém que se alimenta com o resto de comida dos outros. Ah, você é um papagaio de pastor. Você está aí pregando o Evangelho para mim, mas você está só reproduzindo o que o seu pastor fala. Você vive com a mente do seu pastor. Você pega o resto dele e vem pregar para mim. Quero ver se interagir com as minhas ideias. Eu me lembro da mulher que chegou no pastor um dia e falou assim: vocês crentes são incoerentes. Aí o pastor dizia: por quê? Porque quando o assunto é o racismo, vocês defendem, vocês são contra o preconceito. Vocês se levantam: olha, não pode ter preconceito aqui. Mas quando o assunto é a homossexualidade, vocês não se levantam. Por que vocês não se levantam dizendo que isso é preconceito também? Vocês dizem que isso é pecado. Entendeu o questionamento da moça? E o que a gente fala para ela? Isso aqui é preconceito. Tratar porque uma é de uma cor, outra é de outra, é preconceito. Aí quando o assunto é um querer o sexo, um tipo de sexualidade, outro outra, vocês dizem que isso aqui não é preconceito, isso aqui pode. Vocês são incoerentes. E aí o pastor falou assim: olha, me desculpa, eu não conheço a Bíblia. Sei lá, Jesus está vindo, vai. Se arrepende e se volta para Ele. É isso que a gente fala? O que a gente fala?
diz que um dia também, isso eu já presenciei na minha sala. Eu já vi a experiência de um pastor, mas eu já presenciei isso comigo. Eu pregava o evangelho para um jovem, e ele dizia assim: então tudo que você está me falando vem de um livro? É a Bíblia? Eu falava: sim. Ah, então eu vou viver as verdades do gibi do Homem-Aranha. E aí, o que a gente fala para ele? Gente, o que o pastor disse antes que você entre em choque para aquela moça do preconceito foi o seguinte: olha, veja bem, o que você precisa entender é que nós não somos incoerentes. Nós somos muito mais coerentes do que você pensa. Sabe por quê? Porque a gente entende que a etnia de uma pessoa é algo santo, e que toda vez que a gente fere o propósito de Deus, que é de que as raças andem em harmonia, a gente está agindo com preconceito e a gente está pecando, porque a etnia é algo santo. Deus fez a gente diferente para se amar e orar junto. E a gente também entende que a sexualidade de uma pessoa é algo santo, e Deus, no seu bom e perfeito propósito, criou casamento, relacionamento entre homem e mulher. E toda vez que isso é distorcido, a gente entende que a santidade da sexualidade é distorcida, e isso peca contra Deus. Aí ele olha para ela e fala assim: eu só não entendo por que vocês tratam a raça de alguém de maneira santa e banalizam a sexualidade, tratam a sexualidade de qualquer jeito. Essa é aquela hora que a gente recebe aquele óculos, né? Sabe aquilo? A galera começa a jogar para cima. Como chama aquilo? Aquilo lá. Mas, gente, é um exercício de como a gente precisa pensar biblicamente. Eu me lembro que naquele dia eu falei para o jovem, eu falei: cara, por favor, não reduza o cristianismo à história do Homem-Aranha. Homem-Aranha não tem fato histórico, foi debaixo de Roma, Pôncio Pilatos, antes eram os gregos, os persas, os medo-persas. Homem-Aranha não tem árvore genealógica de modo que se vive hoje no ano de 2000 e tanto depois de Cristo. Homem-Aranha não se revela de modo que as suas profecias se cumprem, de modo que nós temos 1500 anos de história, 40 autores diferentes, profissões diferentes, cenários diferentes, de harmonia. Por favor, nós não estamos falando de um gibi de Homem-Aranha. Então, o que nós precisamos é de convicção. Nós não podemos ser indiferentes, nós precisamos nos levantar, mas o problema é que a gente às vezes, ou em nós, falta convicção, falta estudo, desejo pela palavra de Deus. Paulo é um homem que sabe interagir com as pessoas da sua época. Ele não só é alguém que busca santidade, vendo o que está acontecendo e sofrendo por isso, mas a sua santidade se expressa no estudo da palavra e querer ser resposta, se levantar no dia a dia das pessoas, as chamando para uma reflexão eterna. Está entendendo isso comigo? Você está ligado? Tá bom. Em último lugar, enquanto o mundo sem Deus que a gente vive nos mostra que religião é sinônimo de inimizade, a gente precisa mostrar para esse mundo que a gente é o povo da solidariedade. É isso que a gente aprende nos versículos 22 e 23. Vamos ler versículos 22 e 23? Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto e o encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem,
eu lhes anuncio. E a partir do versículo 24 até o versículo 34, Paulo então expõe com autoridade e beleza singular o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que é importante a gente entender aqui? Depois que ele começa a causar aquele tumulto, pregando nas sinagogas, pregando nas cidades, confrontando os pensadores da sua época, ele começa a chamar a atenção. E quando a gente começa a chamar a atenção, sabe o que a galera faz? Chama a gente para falar no meio de gente importante. E é isso que fazem com ele. Levam Paulo para o Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era um centro em Atenas que discutia as ideologias, as filosofias, a religião. O Areópago é como se fosse hoje as nossas escolas, os simpósios, as conferências que tratam sobre o futuro do mundo, que pensam a situação global. Paulo foi chamado para o Areópago. E o clima, provavelmente, era um clima de animosidade, de inimizade. Ninguém estava com o ouvido tão aberto assim para ouvir o que Paulo tinha para falar. Porque é isso que acontece. Paulo chegou em Atenas porque acabou de causar um barraco lá em Tessalônica. A galera foi atrás dele, na Bereia, o pessoal está correndo atrás de Paulo. Então, por onde ele passava, por mais solidário que fosse, ele causava algum tipo de rejeição. Então, o clima era um clima animoso. Imagina Paulo agora, diante dos importantes da sua época, tendo que anunciar o Evangelho. O que você está falando aí sobre o tal de Jesus, ressurreição dos mortos? Manda aí para nós isso aí, mano. E aí, o que a gente vai ver nesse texto? A gente vai ver que quando o clima é animoso, o clima é de inimizade, a gente como crente vem com solidariedade. A gente tem mecanismos para chegar no coração dessas pessoas. A gente consegue observar algumas coisas aqui. Primeiro, como Paulo começa o seu discurso. A gente leu ali que Paulo olha e fala o seguinte: cidadãos atenienses, eu estou vendo que vocês são muito religiosos. Essa expressão religiosos, ela é ambígua. Ela passa algo que na verdade eu não sei se é aquele algo, e eu queria dizer um outro algo. É ambíguo, tem duplo sentido, é uma expressão assim. Essa palavra religiosos pode ser encontrada na Bíblia de modo positivo, mas quando Paulo a usa, ele com certeza dentro do contexto a usa de modo negativo. Tem aspecto de positivo, mas é algo negativo para quem conhece o cristianismo. O que ele está dizendo? Ele está olhando para aquela galera que é idólatra e está falando o seguinte: puxa, olha, estou aqui para dizer para vocês que eu estou vendo que vocês são religiosos. Eu estou vendo que vocês buscam a Deus. Eu estou vendo que vocês têm sede de Deus. Olha, eu estou vendo na cidade. Puxa vida, como vocês têm sede de Deus, hein? Ele não chega igual aquele crente que saca a metralhadora e chega e fala assim: vocês vão tudo para o inferno, são uns bandos de demoniado, vai tudo para Satanás. Ele não chega assim, Rambo, gospel. Ele chega e fala: eu estou vendo que vocês são religiosos. Estou percebendo isso. Também, ele chega e fala assim: inclusive, eu percebi aí uma estátua, ou um altar, escrito ao Deus desconhecido. O que significava isso? Diz que o grego era tão idólatra, mas tão idólatra, que ele resolveu um dia construir alguns altares. Nós podemos traduzir como alguns altares aos deuses desconhecidos. A gente não sabe se necessariamente era um altar ou alguns, poderiam ter alguns. Que a ideia era assim: olha, a gente tem Deus para tudo quanto é canto, mas vai que tem algum Deus que está sendo esquecido. Então vamos criar ao Deus desconhecido, porque aí ele vai se agradar da gente, e pelo menos, não, eu fui esquecido, não, tem um aqui para o Senhor, o Deus desconhecido, a gente não te conhecia, mas a gente adorava. E a interpretação textual vai discutir se era um altar ou vários altares, enfim. Gente, o que Paulo está fazendo
é pegando um ponto de conexão, de diálogo com a sua cultura e dizendo o seguinte: está vendo aquele altar ao Deus desconhecido? Eu sei quem ele é e eu quero apresentá-lo para vocês. De fato aquele altar era para o Deus verdadeiro, gente? Claro que não. O que ele está fazendo? Um exercício de diálogo com a cultura. Ele não só não tira a metralhadora, como ele fala: vocês são religiosos, e olha aqui, está vendo isso aqui, ó, eu quero apresentar esse Deus para vocês. Esse Deus é o Deus que eu anuncio para vocês. E então, a outra lição que a gente pode ver a partir do versículo 24, a gente não vai estudá-lo agora, é que Paulo então vem de modo implicativo. Depois de ganhar a atenção desses ouvintes, ele vem e diz: conheçam esse Jesus e se arrependam e sejam salvos em nome de Jesus. Sabe o que isso ensina para nós? Que o nosso diálogo com a sociedade que a gente vive precisa ser pensado. A gente precisa começar a pensar isso como um grupo de adolescentes e jovens que se espalham nessa sociedade, que se expressa em ministérios da igreja. Olha, gente, a gente precisa saber até conversar diferente. Eu não vou falar isso não. Outra coisa. Pensando nesse diálogo, eu não conheço hoje nenhuma porta mais escancarada para nós do que senão a porta da solidariedade. Nós vivemos num mundo de tristeza, de pobreza, de sofrimento. A nossa realidade no Brasil é de desigualdade social, é de gente passando fome, é de gente, enquanto a gente está aqui coberto, passando frio. E se existe um ponto de conexão que a gente pode fazer para a nossa sociedade, esse ponto é a solidariedade. Esse ponto é acolher esses necessitados. Esse ponto é poder chegar com o abraço, com o acolhimento que só o amor pode trazer. Esse ponto é o da gente demonstrar justiça no nosso ambiente de trabalho que é corrupto. Esse ponto é a gente ser diferente no ambiente que a gente está, demonstrando o caráter de Deus por meio das nossas qualidades e virtudes. Estou querendo dizer para vocês é que Deus tem nos dado N possibilidades de conexão com o mundo que a gente vive. Eu estava inclusive conversando com o pastor Edson, o pastor Davi, alguns minutos atrás no jantar, e ele estava contando como a igreja de vocês tem realizado, tem criado vários ambientes de diálogo com a cultura. Vocês têm capelania na penitenciária, vocês têm capelania hospitalar, vocês têm capelania nas escolas, vocês têm inclusive uma escola, como chama? ESCA. Vocês têm o ESCA. E o pastor Davi estava dizendo para mim: Renato, meu desafio hoje é integrar jovem e adolescente na capelania hospitalar. Meu desafio é integrar esses jovens. Vocês têm oportunidades. Deus dá recursos, inclusive para a igreja que vocês pertencem, graças a Ele por isso. Por que não aproveitar essas oportunidades? Você já pensou em dispor do seu tempo para servir nesses ministérios que a igreja está criando? Você já pensou em arregaçar sua manga e dizer: eu vou doar as minhas férias para um projeto específico lá no hospital, eu vou pedir a ajuda do pastor Davi. Pastor Davi, eu não sei muito bem o que fazer, mas o que eu posso fazer? Eu me lembro de um amigo que os jovens da igreja dele começaram no frio assim, sempre que é época de frio, eles se reúnem agasalhos nos carros e eles saem pela cidade distribuindo agasalho, pão, presunto, queijo para quem está em porta do hospital. Olha só que ponto de diálogo legal. Mas o que a gente precisa entender é que isso é um ponto de conexão, e isso não é o evangelho apresentado de fato. Porque o que Paulo faz é criar pontos de conexão para que o evangelho seja pregado. A ação social sem evangelho não vale de nada. A gente cria pontos de contatos para apresentar o Cristo ressurreto. O que Paulo está fazendo aqui, a maioria dos versículos
Não se trata sobre o diálogo, se trata sobre o Evangelho sendo pregado. E a gente precisa entender isso. Está entendendo? É muito importante a ação social, mas o Evangelho é o mais importante. Eu tenho uma ilustração que um dia eu ouvi que resolveu minha vida. Imagina que você está passando na rua e você encontra um homem que sofreu um acidente, ele está estirado no chão, ensanguentado, porque ele está sofrendo ali, está tendo um ataque sério, fruto daquele acidente. E você é um especialista em primeiros socorros. Você é um especialista em primeiros socorros e você tem um celular para ligar para o hospital. O que você faz? Cara, a primeira coisa que você faz é fazer o máximo possível para acalmar o cara no primeiro socorros. Mas se você tiver só uma opção, você vai tentar, olha, se você puder escolher, você vai falar, eu preciso levar esse cara para o hospital. Primeiro socorros, eu não vou salvar esse cara aqui, só que é só para manter ele vivo. O que eu preciso é levar ele para o hospital. Concorda comigo? Assim é a relação entre ação social e o Evangelho. A ação social é primeiro socorros, mas o que a gente precisa é botar esse cara na maca e levar ele para o hospital. O que a gente precisa é pregar o Evangelho. Faz sentido? Você está ligado? Gente, então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é isso. É isso. Existe um projeto de um novo nascimento que se chama Conhecer a Jesus Cristo, que nos chama a uma revolução social, no bom sentido do termo, que nos chama a olhar para a sociedade à nossa volta, que nos chama a um viver de santidade, a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, a mortificação da nossa carne e uma vida para a glória de Deus. Existe um projeto que é o de viver na perspectiva do eterno, levando o Evangelho para as pessoas. Existe um projeto escancarado no nosso mundo, que é a solidariedade que nós podemos prestar, e essa tem que ser fundamentada no Evangelho de Jesus. Amém? Amém. A que Deus está te chamando nessa noite? Como isso pode ser prático para você? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos, e nós vamos orar ao Senhor. Fique em pé, por favor. Senhor, nós temos nessa noite aqui jovens e adolescentes em contextos tão diferentes. Nós temos jovens e adolescentes vivendo realidades tão distintas, fases diferentes. Mas, Senhor, cada um de nós aqui que conhece o Evangelho tem um desafio que nos une, que é o de integrarmos a fé em Jesus ao nosso modo de vida. Todos nós aqui somos desafiados, Senhor, a viver o Evangelho aonde quer que o Senhor esteja nos colocando. O Senhor nos chama a estar sensível à idolatria à nossa volta, a nos levantar diante daqueles que estão falando, levando a Tua palavra com eficácia, com inteligência. O Senhor está nos chamando, Deus, a nos integrarmos ou a nos entregarmos numa cultura de hostilidade. O Senhor está nos chamando a levar o amor. O que nós queremos clamar ao Senhor, Deus, que isso sempre nos aproxime de Jesus, para que tenhamos a sensibilidade necessária em cada uma dessas situações. Quero pedir, Deus, por jovens e adolescentes, por experimentarem isso tudo hoje, para que não esperem aquele dia, aquele momento, que possamos usar o que o Senhor tem colocado na nossa mão hoje, para a glória do Teu nome. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, porque nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos como Tua igreja, sermos um sinal histórico do Teu reino, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a
todos os ambientes da nossa vida, embaixarmos a Tua presença e levarmos o Teu amor. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.